Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Tudo bem, agora Colossenses capítulo 3. Vamos ver os primeiros 4 versos. Já que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, foi o que aconteceu, certo? Se você ainda não nasceu de novo, hoje podemos consertar isso, mas você já foi ressuscitado para uma nova vida, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por que eu ainda ajo como se não fosse salvo às vezes? E é aqui que as pessoas ficam confusas, sabe? É como, bem, se todas essas coisas são minhas, então, por que eu não estou vendo isso manifestando em minha vida? Bem, é muito simples. O que nós recebemos legalmente através do sangue de Cristo e a experiência que nós temos em nossas vidas podem ser 2 coisas muito diferentes. E se nós não soubermos exteriorizar aquilo que Deus fez em nós, e eu vou te contar, isso leva muito tempo. Deus trabalha de acordo com a lei do crescimento gradual. Eu vou ler uma escritura em apenas alguns minutos, porque parte dela fala sobre a crucificação da carne, morrer para si mesmo. E Paulo disse que ele foi crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para ele. E ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E sabe, você lê isso quando é um jovem cristão e você pensa, isso deve ser tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Mas sabe o quê? Paulo escreveu isso 20 anos depois da sua conversão. Isso me dá esperança. Te digo uma coisa, após 20 anos, eu posso dizer algumas coisas que eu não poderia dizer no primeiro ano? Então, deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre se você chegou ou não chegou, mas se você está crescendo. Vamos lá, você está crescendo. Você certamente quer crescer ou não estaria aqui hoje. Você quer crescer e Deus vê isso. Isso deixa o coração dele feliz. Ele tem alguém que quer fazer o que é certo. Amém? Já que vocês foram ressuscitados com Cristo para uma nova vida, compartilhando a ressurreição da sua morte, procurem e busquem. Buscar. Buscar é uma palavra muito forte se você estudá-la no idioma original, sabe? Significa ansiar, perseguir e ir atrás com todas as suas forças. Você está buscando a Deus regularmente? Eu vou te contar a verdade hoje. Quero dizer, eu acho que foi assim durante toda a história, mas especialmente nos dias em que nós vivemos. Eu vou te dizer o quê? Apenas uma viagem de 1 hora para a igreja na manhã de domingo e um sermão de 28 minutos, ou qual seja o tempo que eles gastem hoje em dia, e se você acha que isso vai mantê-lo forte durante toda a semana, eu vou te dizer uma coisa, o diabo pode sugar isso de você antes de você chegar ao estacionamento. E não só isso, não podemos ser fortes tirando tudo de outra pessoa. Você não pode, você tem que ter seu próprio relacionamento com Deus, nada de fé de segunda mão. E a única maneira de sermos fortes em Deus é investindo tempo nisso. Tempo. Você pode estar tão perto de Deus quanto quiser, tudo depende de quanto tempo esteja disposto a investir nisso. Procurem e busquem. Os ricos tesouros eternos que estão no alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu amo o versículo 2. E mantenha um pensamento bem definido nas coisas que são lá do alto. Coisas superiores. E não nas coisas que são aqui da terra. Então, quando ele diz, mantenha seu pensamento nas coisas do alto, ele não está apenas falando sobre pensar no dia em que nós vamos para o céu e... sabe, os portões perolados e sabe, eu acho que é bom, para ser sincera, pensar nisso às vezes, como será? Eu acho que precisamos talvez passar um pouco mais de tempo ansiosos para ir para o céu, talvez, do que nós passamos. Mas não é disso que está falando sobre não manter sua mente em coisas baixas, pensando que vai viver uma vida superior. Nós temos que
colocar nossa mente no que queremos que nossa vida seja, porque onde a mente está é aí que a sua vida vai acabar. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu sempre digo, onde a mente vai, o homem a segue. Então, apenas um exemplo, eu gosto de ser prática. O que seria considerado colocar nossa mente em coisas baixas? Tudo bem, se você define sua mente e pensa sobre o que você não tem, e as pessoas que você conhece têm o que você não tem, você acha que elas não merecem ter o que elas têm? E agora, para ser honesta, você está irritado com Deus por Ele lhes dar tudo o que você quer, porque francamente você acha que é mais espiritual e é merecedor? Vamos lá. Esse é um pensamento baixo. A melhor coisa a se fazer, especialmente se pensamentos como esse começarem a entrar na sua cabeça, o melhor a se fazer é rapidamente começar o inventário de todas as suas bênçãos e começar a agradecer a Deus em voz alta por tudo que você se lembrar. Esta é uma das maneiras de você lutar contra o diabo e ganhar. Resista a ele desde o início. Então, no momento em que ele tentar encher sua mente de lixo, comece a fazer algo bom com a sua mente. Não vá para baixo, vá para o alto. Quando começamos a pensar nas pessoas que nos feriram, todas as falhas que elas têm, todos os erros cometidos no passado, todas as nossas falhas e fraquezas, é preciso ter cuidado quando você quer mudar e ser como cristão para não ficar muito irritado com todas as suas falhas. Porque quanto mais você se concentrar nelas, maiores elas serão. Afastar-se de tudo aquilo que te distrair de Jesus. Não entrar em muito raciocínio, tentando descobrir coisas demais. Por quê, Deus, por quê? Eu digo a você que há coisas que não saberemos até chegarmos ao céu. E isso é parte de se confiar em Deus. Então, apenas uma coisa pequena para você, um pequeno presente. Pensamentos felizes, vida feliz. Muito simples. Pensamentos felizes, vida feliz. Defina sua mente, a mantenha definida. Não há nada mais poderoso do que uma mente decidida. E quando você definir sua mente para fazer algo que você quer fazer, você não pode começar a ter a mente dividida, pensando. Não, minha mente está decidida, isso aqui eu vou fazer, isso é o que vai produzir bons frutos na minha vida, não vou nem mesmo brincar com outro tipo de pensamento, é isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Uma mente decidida, uma mente nascida de novo, uma mente decidida. Com o Espírito Santo em sua vida ajudando você, eu quero te dizer que não há nada que você não possa fazer através de Cristo. Pois no que diz respeito a esse mundo, vocês morreram e sua nova vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados no esplendor da sua glória. Amém? Aleluia. Tudo bem, agora eu sei que você vai adorar essa próxima sessão. Mal posso esperar para chegar lá. Colossenses 3:5. Assim façam morrer, amorteçam, privem de todo o poder, tudo o que pertence à sua natureza carnal. Matem a carne. Nossa, isso é meio violento, não é? Bem, provavelmente a Amplificada é a única que diz isso, mas eu gosto da Bíblia Amplificada. Mostra isso tão claramente que não posso ignorar. Quero dizer, se você quer outra coisa igualmente violenta, sabe? Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se sua mão te faz pecar, corte-a. Bem, há um princípio aqui, eles realmente não são. Você não pode realmente... Ele não está falando sobre pegar no bastão e bater em si mesmo até você morrer, para você não andar na carne. Ninguém realmente quer que você arranque o seu olho ou corte a sua mão fora, sabe? Mas aqui o que ele está dizendo é, lide violentamente com o pecado e não simplesmente o tolere passivamente em sua vida. Resista a ele, enfrente-o e diga, não, eu decidi com a minha nova mente em Cristo que eu não vou viver mais desse jeito. Eu não vou ficar assim. Porque veja, honesta e verdadeiramente, não importa o quanto Deus queira algo para qualquer um de nós, se nós não quisermos tanto quanto Ele quer para nós, o diabo encontrará alguma maneira
de tirar isso de nós. Agora, não estou falando sobre entrar em obras da carne e tentar fazer as coisas acontecerem. Estou falando sobre o desejo. Se você realmente, de verdade, quer isso. É realmente incrível. Tantas vezes, quando nós dizemos, bem, eu só quero passar mais tempo com Deus, mas eu simplesmente não tenho tempo. Não, eu não quero ser rude, mas você não quer o bastante, sabe? Você... Porque, sabe, olhe para mim e deixa eu te dizer, todos fazemos praticamente o que queremos fazer. Quero dizer, quando se trata disso, se você quiser muito fazer uma coisa, você vai encontrar uma maneira de fazê-la. Então, o mínimo que nós podemos fazer, porque se isso não acontecer, então nada vai mudar, nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que parar de dar desculpas, porque enquanto eu estiver desculpando, o meu comportamento então nunca vai mudar. É verdade, você está certo. Eu tenho um fã lá fora conversando comigo. Tudo bem. Façam morrer. Amorteçam, privem de todo o poder, tudo que pertence à natureza terrena, aos impulsos animais, em todas as coisas terrenas que são empregadas no pecado, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e toda a ganância e toda a avareza, que é a idolatria, a deitificação de si mesmo e outras coisas criadas no lugar de Deus. Tudo bem, então você... Agora, sabe, eu passei por muito disso da crucificação da carne e eu comecei a pregar isso e sentia como se estivesse sendo apedrejada quando me levantava e dizia às pessoas que elas poderiam não conseguir o que queriam e ainda serem felizes assim mesmo. Olá! É um pouco mais fácil fazer isso agora, mas vou te dizer uma coisa. Nós passamos por um período de tempo na igreja em que, sabe, nós sentimos que poderíamos usar nossa fé e usar nossa fé para obter qualquer coisa que nós quiséssemos e nunca ter qualquer tipo de problema. E muito daquilo que obtivemos foi ótimo e precisamos disso, mas isso nos fez um pouco materialistas muitas vezes, sabe? E então nós exageramos um pouco sobre todas as circunstâncias terem que estar certas. E então eu vou seguindo em frente, ver o que posso acrescentar a você. E sabe, você pode não obter o que deseja. E Deus quer que você ainda seja uma pessoa realmente feliz. Sim, isso mesmo. E acredite que Ele é mais inteligente do que você e sabe melhor do que você o que você precisa. E se o que você quer é realmente o que você precisa, então Deus fará acontecer no momento certo e da maneira dele. Agora, se há alguma coisa que nós queremos e que nós não conseguimos ser felizes sem isso não é mais um desejo, tornou-se luxúria. Veja, Deus nos dará os desejos do nosso coração. Se nós nos deleitarmos nele. Salmos 37, deleite-se no Senhor, coloque em primeiro lugar acima de todas as coisas, desejo mais do que qualquer outra coisa na vida, coloque-o em primeiro lugar no seu tempo, em primeiro em tudo, e procure ser feliz com ou sem as coisas, e no momento certo, Deus vai dar os desejos do seu coração. Mas se nós queremos alguma coisa, e nós pensamos que não podemos ser felizes sem isso, Deus não vai nos dar. Porque então nossa alegria está nas coisas e não nele. Certo? Então, como você crucifica a carne? Você não a alimenta. Você pode matar qualquer coisa se você não a alimentar. É isso mesmo, isso é a verdade. Não é tão desafiador se você pensar desse jeito. Todas as vezes que nós cedemos a um capricho ou desejo da carne, digamos que eu não tenha tudo do meu jeito, e então a minha reação normal, de acordo com a minha antiga natureza, é fazer beicinho sem sentir pena de mim mesma. Bem, sabe, eu fiz isso por anos e anos e anos.
E então, quando Deus começou a lidar comigo sobre isso, é assim que funciona. O Espírito Santo vem viver em você e ele não toca em tudo que está errado com a gente ao mesmo tempo. É um pouco de cada vez. Ele colocará o dedo em uma coisa. De cada vez, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Bem, em qual porta ele está batendo em sua vida agora? Você diz que ninguém está em casa ou você o deixa entrar? Vamos lá. Eu vou repetir novamente. Ele está batendo na porta do seu apetite? Será que ele está batendo na porta do seu entretenimento agora? Há algumas coisas que seus amigos querem que você faça, você sabe que não é o que Deus quer que você faça, mas talvez você tenha medo de perder alguns de seus amigos se você não fizer isso também. Assim Jesus bate, 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 bate. Ninguém em casa, ninguém em casa. Ainda não estou pronto para isso. Deus, eu não estou pronto para isso ainda não. Deixa eu te dizer, quando Deus coloca o dedo em algo em nossa vida, é melhor a gente se render. Porque nada vai funcionar bem se nós não fizermos assim. Agora, isso aqui é para mim. E eu realmente falo sério. Para mim, essa é uma parte empolgante da nossa jornada com Deus. Porque, sabe, eu quero ser tudo o que Ele quer que eu seja. Mas não sou tão inteligente para fazê-lo sem a ajuda de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo lide comigo. Eu preciso de convicção, não de condenação. Eu tive isso há muito tempo, eu finalmente me livrei disso, mas eu preciso de convicção. Eu fico tão feliz quando Deus mostra-me. Joyce, pare com isso. Esta sua atitude não é boa, Joyce. Amém? Eu não quero apenas escapar das coisas. Você não quer escapar das coisas mais, não é mesmo? Você quer que Deus lide com você? Você quer que Ele bata nas portas da sua vida? Muito bem. Mas se eu perguntasse hoje sobre o que Deus deveria lidar conosco, seria diferente para cada um de nós aqui. Exceto o Dave. Me lembro de uma vez perguntar a Deus por que Deus sempre está lidando comigo. Quase sempre. Eu queria que Deus lidasse com Dave também, sabe? Porque eu estava bastante convencida de que ele tinha mais problemas do que eu. O que era uma das coisas sobre a qual Deus precisava lidar comigo. Honestamente, isso aconteceu, eu não estou brincando. Eu me lembro de perguntar a Dave, Deus está lidando com você sobre algo? Porque eu estava orando por ele em algumas áreas. Vamos, estão comigo? Sabe, eu estava orando por ele em algumas áreas e eu estava tentando ter a ajuda de Deus. Quer dizer, eu ainda me lembro exatamente onde eu estava, a casa em que estávamos vivendo na época, e eu disse, Deus está lidando com você em alguma área? Dave, ele disse, não, eu acho que não. Misericórdia, Senhor. É difícil ser casado com alguém que é perfeito, eu vou te dizer. Então, digamos que cada vez que eu não consigo tudo o que quero, que era um grande problema para mim, um grande problema carnal, toda vez que eu não conseguia o que eu queria, eu fazia bem sim. Se eu não conseguisse... E então eu levantava meus muros e dava o tratamento do silêncio. E sabe, quantos de vocês, as senhoras, sabem como fazer isso bem, não é mesmo? Certo. Eu não sei se os homens fazem isso, não, mas, sabe, se você não faz, viu uma mulher fazendo, então, eu tenho certeza que há homens que fazem assim. Talvez não dessa maneira, mas eles fazem também. E então, quando Deus finalmente colocou o dedo sobre isso na minha vida e Ele estava batendo naquela porta da minha vida, então, eu nunca poderia parar de fazer isso, porque a carne é estúpida e ela só quer fazer o que costuma fazer. Só quer o que nós damos a ela, sabe? Se você der meio quilo de açúcar por dia, ela vai gritar por meio quilo de açúcar por dia. E então, quando você começar a tirar isso dela, ela vai gritar porque você tirou isso dela. Ela é como um bebê quando você tira a chupeta dele. Amém?
O problema é que hoje nós temos muitos adultos na igreja que ainda estão carregando chupetinhas nas suas boquinhas, sabe? E não é isso o que Deus quer. Então, a maneira de se libertar de algo assim, então eu tenho que começar a não fazer beicinho e não sentir pena de mim mesma. E toda vez que eu resistir e não me entregar a isso, então esse traço da carne, na minha carne, fica mais fraco, e mais fraco, e mais fraco. Até que então, finalmente, você na verdade realmente se sente como eu agora. Se eu passar o dia inteiro fazendo beicinho e sentindo pena de mim mesma, eu realmente vou me sentir muito infeliz. Eu não gosto disso, porque eu não estou acostumada com isso. Agora eu estou acostumada a ficar bem se eu não consigo o que quero. Da mesma forma, você pode pegar qualquer coisa que seja carnal. E se você deixar de alimentá-la, ela ficará mais fraca e mais fraca e mais fraca. Quantos entendem de onde estou vindo e do que estou falando? Ok. Então, matar significa apenas enfraquecer. Paulo fala muito sobre o nosso relacionamento com o mundo. E ele disse, eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Então vamos falar sobre isso por apenas um minuto. Que tipo de relacionamento você tem com o mundo? Gálatas 6,14 diz que eu jamais me glorie em qualquer coisa ou qualquer outra pessoa a não ser na cruz de Cristo Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vivemos no mundo, mas nós não devemos ser mundanos, sabe? Então, nós podemos desfrutar de coisas no mundo, mas nós não podemos ficar infelizes se nós não as tivermos. Nós devemos desfrutar de tudo aquilo que Deus dá a nós, mas nós sempre devemos mantê-lo em primeiro lugar em nossa vida. 1 João 2,15 diz, não ame esse mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está nele. Vamos falar sobre o princípio da ganância por apenas um segundo. A ganância é uma palavra muito feia, não é? Ninguém quer pensar que é ganancioso. Mas sabe, honestamente eu acho que nós devemos dizer que a ganância é apenas um princípio carnal, que está na carne. E isso é tão pequeno, essa é uma coisa tão irritante que você nunca está totalmente satisfeito. E eu realmente quase cheguei ao ponto, em meus muitos anos de vida, sabe como eles dizem, isso não é o meu primeiro rodeio. Eu vivi essas coisas, eu lidei com essas coisas, e eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu acho que não haja qualquer coisa nesta terra que possa realmente manter nossa carne completamente satisfeita. Eu apenas... Porque na carne, não no espírito, mas na carne, há sempre aquele pequeno e irritante grito por mais e mais. E veja, nós temos tanta coisa. Cada pessoa aqui neste lugar, segundo os padrões da maioria das pessoas, você seria extremamente rico e próspero. Quero dizer, mesmo tendo 2 mudas de roupas. Em muitas partes do mundo, eles simplesmente pensam que isso é como, incrível. E, no entanto, nós queremos mais. Então, apenas tenha cuidado. Eu acho que a única coisa que eu quero realmente dizer sobre isso é, tenha cuidado para não ficar enredado nas coisas do mundo. Bem, Paulo disse, nenhum soldado que está em serviço fica enredado nas coisas do mundo. Eles ficam focados. Honestamente, eu não acho que seja completamente possível satisfazer a nossa carne. Então, temos que aprender a dizer não às coisas erradas e sim às coisas certas.